Este programa é livre para todos os públicos. Horas 4 minutos, bom dia a todas e todos. Paralelo 30 no ar, este que é mais que um programa de rádio, um espaço para debater, expressar opiniões e que tem o apoio cultural e fundamental da Aptafurg Sindicato. Temperatura em Rio Grande, 20 graus, sensação térmica passa um pouco dos 17 e a umidade relativa do ar não pode, tá errado isso aqui, porque diz que é 0%. É impossível, né? Ainda mais em Rio Grande. Em Rio Grande isso aí não existe. Não, eu acho que, enfim, né, nos lugares mais secos tá em 20%, já tá uma situação bastante perigosa. Não tá 0%. Daqui a pouco a gente tenta atualizar, deve estar uns 110%, 120%. Em Rio Grande, tudo normal. Dia 18 de outubro de 2018, quinta-feira, iniciando mais um Paralelo 30. E hoje já anunciamos aí na página Paralelo 30 Aptafurg no Facebook, que o tema é ataques, avanço do fascismo e a análise da conjuntura e de que forma ela tem refletido e seguirá, independente, penso eu, do resultado das urnas do dia 28, seguirá refletindo nas categorias e especificamente nos sindicatos. Já temos aqui na mesa a representação, coordenação geral da Aptafurg Sindicato. Estão aqui Celso Carvalho, Ana Furlong e Maria de Lourdes. Segundo dia seguido, se vier amanhã, pede música. Cristiano Engel, da Aprofurg, deve estar chegando já. Foi uma pauta acertada semana passada por alguns assuntos, né? Algumas coisas que surgiram, que nos fizeram enxergar a necessidade de trazer esses dois sindicatos no primeiro momento, a Aptafurg e a Aprofurg, para fazer essa análise. E durante esta semana, após o agendamento, várias outras coisas já vêm se anunciando e acontecendo no Brasil e também em Rio Grande, no ambiente da universidade. Bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Para quem? Para todas e todos. Ainda. E sempre um bom dia. Muito bem. Gente, o Rafa ainda perguntou agora há pouco, vamos fazer algum informe, alguma nota? Acho que nem cabe, porque a gente sabe que o tempo é curto e a gente tem bastante coisa para falar. O Celso faz tempo que não vinha aqui, né? Esses dias, acho que a Érica ou o Rafa disseram que iam lançar uma campanha, Volta Celso, Saudade do Celso. É sério, é verdade, não é, Rafa? Mas foi, né? Muitas vezes também, né? Rolou uma hashtag Saudade Celso. Rolou e a gente manda mensagem no privado, manda no grupo, liga pro celular. É difícil, uma pessoa difícil de encontrar. Mas tá aqui, tem gente que diz pra ele, olha aqui, ó. Agora, tá? E aí ele vem. Ai, que bom. Não sei se é assim. Não sei também. Tá, mas aqui, saudade, queria ouvir. Quem sabe tu iniciar essa tarefa difícil, Celcinho, de iniciar a análise, iniciar a avaliação do que está acontecendo nesse momento e dentro da universidade, o que as categorias estão sentindo. Sim. Não, na verdade, fazer uma análise não há muita dificuldade hoje, né? A dificuldade é a gente compreender ou internalizar que os elementos, né, que são quase inacreditáveis.
Acho que tem vários debates que a gente pode fazer. Quer dizer, primeiro, um deles, independente do processo eleitoral. Isso é fundamental. Independente do processo eleitoral. O processo eleitoral está dentro de um movimento, né, bem mais antigo, e que se consolida, ou que toma forma, que organiza todo o processo político no Brasil a partir do impeachment da presidente Dilma Rousseff, que nós já dizíamos na época, olha, não se trata absolutamente de um crime de responsabilidade, somente a necessidade de afastar a presidenta. Trata-se, sim, evidentemente, de um golpe de Estado no Brasil, era isso, né? Acredito que grande parte do campo progressista não entendeu bem o que estava acontecendo naquela ocasião. Então, esse é um elemento. Então, as eleições passam por dentro desse elemento. Um segundo debate importante que tem que fazer, e repito de novo, independente do processo eleitoral, é como se instala, como é que se organiza e como toma corpo a ideia de você produzir a política a partir do ódio, a partir da violência. Isso não tem absolutamente nada de novo, basta ver o que... aqui no caso basta ler, né? Ler um pouco de história, verificar, por exemplo, o que acontece quando, no período anterior à deflagração da Primeira Guerra Mundial, isso é fundamental. O que acontece na Segunda Guerra Mundial tem a ver exatamente com a crise brutal do sistema capitalista naquela ocasião, que tentou se resolver através de uma guerra mundial, que não se resolveu o problema, a crise não se resolveu, só foi se resolver com uma segunda guerra, onde a ideia do ódio que organizou todo o processo está muito claro ali. Basta ler o que... na época é inacreditável isso, né? Mas na época, por exemplo, se convenceu as pessoas de que os judeus atraíam ratos. Então, isso era um elemento concreto posto, era isso organizava. Enfim, o processo tem muito... dá para fazer a comparação, chamando a atenção que o Mino Carta chama a atenção disso, é importante, né? O fascismo que se instala sobretudo na Itália e na Alemanha, os fascistas tinham um projeto de absoluto nacionalismo, isso é fundamental. Quer dizer, tinha um projeto, Hitler, os alemães queriam transformar a Alemanha numa potência mundial, um império de 1000 anos, e a Itália o Mussolini queria transformar a Itália numa potência europeia. Portanto, aqui tem um antiimperialismo, tem um elemento antiimperialista aqui. O que é condenável é justamente os métodos usados para chegar a isso. Que é diferente de hoje. Rigorosamente diferente. Hoje não tem nada contra o imperialismo, muito pelo contrário. Ao contrário. Hoje candidatos batem continência à bandeira norte-americana. Então é isso que nós temos. Isso é um elemento importante de debater. Uma outra questão que só para... Eu estou colocando só os elementos para a gente começar a fazer um debate, fazer a discussão. Um outro elemento importante é as eleições, como as conhecemos, terminou. Trump tem que se estudar todo o processo em que Trump ganha as eleições nos Estados Unidos. Tem um outro processo que estão chamando, na verdade, chama-se de sequestro da democracia, e é mesmo sequestro da democracia. Os processos se dão de uma outra forma, através de métodos que nós não estamos acostumados a ele. Como é que fazemos eleições? Todo mundo sabe. As candidaturas, seja elas de independente das matizes políticas, pega o seu exército de militantes, seja pago ou não pago, bota na rua, vai bater nas casas, vai entregar panfleto, faz os comícios, vai para a propaganda eleitoral e assim tu vai produzindo a tua base eleitoral. Acabou. Terminou. Eu acho que tem... Não é processos coletivos, são processos individualistas. Deixa eu só... Rigorosamente individualistas. Dar o bom dia pro Cristiano. Bom Cristiano dia. chegou... O Celso começou a falar, Cristiano chegou. E a gente já tinha anunciado. Bom dia. Tinha falado bem. Cristiano já tinha falado bem. Cristiano. Que mesa importante essa. Fico honrado. Bom dia, Deca. Bom dia, Celcinho. Bom dia, Ana. Bom dia, Maria. Bom dia, Marina. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Érica. Bom dia, o Rafa. Meu Deus. E bom dia quem nos assiste, quem nos ouve nesse momento, que é o motivo da existência do Paralelo, ainda mais em um momento tão difícil. Mas que
é difícil, mas que é para isso que estamos aqui. Isso. E para além, devolver a fala para a Mariazinha, mas para além da representação dos sindicatos aqui, nós temos a representação, podemos dizer, da formação, sim, temos 2. Eu sempre fico na dúvida, são 2 sociólogos, cientistas políticos, um é sociólogo, outro é cientista político, não sei. Não, eu me classifico, eu sou militante, né? Era militante. Sim, mas aqui todos e todas. Eu aprendi uma lição da organização política da qual nós ingressamos há milhares de anos atrás. Tem que ler. Tem. Independente de formação, independente de formalidades do ensino, tem que ler. Isso. Mas acho que é importante a gente falar disso. Orientador. Acho que é importante falar nisso e para além desses 2 que estão aqui frente a frente, os colegas, tem a Maria de Lourdes, que tem a sua formação na história, a Ana Furlong, que tem a sua formação em psicologia, e sim, é uma historiadora, uma psicóloga, um contador na graduação contador, enfim, contador, ciências sociais na pós-graduação, a mesma escola e um sociólogo. Então, acaba sendo as 2 coisas. Acho importante, né? Já que a Dé colocou, porque por formação eu sou sociólogo, mas também cientista político, tanto que eu pertenço tanto à Sociedade Brasileira de Sociologia quanto à Associação Brasileira de Ciência Política. É interessante porque quando se faz ciências sociais, né, isso. Em tese, quando você vai lá e faz uma pós-graduação no nível mestrado, por exemplo, ou doutorado, em ciências sociais, em tese você sai habilitado como é uma arrogância enorme. Você sai a sociólogo, antropólogo e cientista político. Por isso que é ciências sociais. Mas em Pelotas já teve. Pelotas mudou isso, teve né? A ciência política hoje tem, inclusive, doutorado. O Cristo faz lá. A antropologia é extremamente rica. Quando eu entrei nas ciências sociais, cheguei a ter aula com 2 antropólogos ao mesmo tempo, né? Um antropólogo fantástico. Ficasse bem depois, né? Fiquei, eu não tenho preconceito com antropologia. Não, eu também não tenho, mas um antropólogo perguntou para mim, o que eu estou fazendo aqui? Eu fazendo a matéria assim. Eu vou ser bem sincero, eu adoro antropologia para instrumentalizar. Eu gosto da análise que vocês têm das sociedades tradicionais que têm horrores para nos ensinar. Então, eu lamento, é um instrumento mesmo. Eu uso como instrumento, eu não tenho... Não tenho minha pergunta, se ficasse bem depois, é porque é intenso. Por favor, não me entendam mal os antropólogos. Mas, enfim, fiz isso pra gente... Só em Pelotas não tem nada de revolucionário e nada de esquerda. Quero só registrar isso. Tá bem, tá registrado. Aqui eu vou devolver pra Mariazinha, porque tive a ousadia de interromper sua fala para apresentar o Cristiano aqui. Mas eu vou me comportar. Tá bem, Mariazinha, se comporte ou não. Não, eu digo assim, quer dizer, o que eu ia dizer era outra coisa, mas agora eu vou pegar uma parte aqui, né? Que, para além dessa formação que a gente possa ter na academia, né, tem algo que a gente aprendeu justamente na organização da qual a gente faz parte, né, que é, né, tu levar para fora do espaço da universidade aquele conhecimento que tu adquiriu lá, porque, na verdade, a gente tem todo né, já tem um seu... Não, a Érica vai ajeitar, tu pode seguir falando. Então, eu acho que isso faz a diferença em nós que estamos aqui nessa mesa, né? E aí, com todo respeito a demais companheiros e companheiras, mas essa compreensão de que a captação daquele conhecimento que se faz no âmbito da universidade, ele não pode, sob hipótese alguma, ficar restrito, né? Então é isso, a gente tem que estar lá na rua levando esse conhecimento e esse debate aí. E aí o que eu ia falar, complementando ali o que o Celso estava dizendo, né, que dificilmente a gente terá eleições como a gente tinha antes, né? Eu acho que um dado que é importante a gente também relevar é a organização econômica que é mundial, né? Os Estados-nação, eles estão sendo superados, né? Então, ontem eu escutava, por exemplo, que tem o deputado eleito aqui, que se o Bolsonaro se elege, ele vai ser chefe da Casa Civil. Ele deu uma entrevista, eu ouvi. Então, tem pessoas de 3 países diferentes elaborando o programa de governo desse senhor aqui, né? Então, é alguém que vem de fora
Na verdade, nenhuma novidade, né? Porque o Brasil acaba sempre importando o que vem de fora, não que isso seja ruim sempre, mas... Né? Então, tem gente de fora elaborando um programa de governo para ser implementado aqui nessa assim. E isso aconteceu não só aqui, em vários países da América, na Latina, né? E em outros tantos, né? Que é a mesma pessoa que criou o programa de governo e toda a campanha lá do Trump. Então, é isso. Eu acho que isso é importante que a gente avalie, que nós estamos vivendo um tempo em que os Estados-nação estão sendo superados e que o capital, né, o capitalismo, o imperialismo está com uma outra formação, com uma outra composição. Né? E não é à toa que a proposta de venda da entrega do nosso patrimônio é cada vez mais evidente. Né? Então, eu acho que o nosso papel é fazer com que as pessoas percebam, né, que nós vamos perder muito mais do que já perdemos. Além de correr um sério risco, cada um e cada uma de nós, né, de não viver mais, né, de ser morto. Porque é isso, as pessoas já andam com medo na rua. Aliás, essa é a contradição contemporânea. Quer dizer, o sistema precisa do Estado-nação e, ao mesmo tempo, precisa extrapolar para poder sobreviver. O processo de acumulação é internacional, é globalizado, não é nacional. Mas a nacionalidade é necessária. Por exemplo, a economia brasileira, hoje nós somos a 12ª ou 11ª economia do mundo. Qualquer cálculo político do capital não pode prescindir de uma economia desse tamanho. Então, necessariamente, as eleições se tornam eleições globalizadas. Quer dizer, os Estados Unidos têm absoluto interesse no resultado da eleição brasileira. Não há dúvida sobre isso. Né? E não é novidade, por exemplo, o próprio modelo neoliberal. O grande exemplo para o mundo foi justamente no Chile do Pinochet, que se utilizava, né, de um Estado extremamente autoritário, matou milhares de pessoas em nome de uma liberdade de mercado. O exemplo para o mundo, antes mesmo da Inglaterra de Margaret Thatcher, né, para implementar o neoliberalismo, foi o Chile. O pior, o que nós temos hoje é muito mais grave que o Chile, porque é maior o autoritarismo, com as ferramentas digitais que ampliam e fortalecem as formas de controle e também as formas de manipulação, que é que nós estamos vendo agora. Hoje ainda saiu notícia nova aí na Folha de São Paulo, né, das empresas que estão financiando a distribuição em massa de fake news via WhatsApp. Então, torna ainda mais grave a situação. O pacote é em torno de 12 milhões de reais na Folha. É um troço impressionante. E o liberalismo é também ainda mais forte do que o neoliberalismo que se tinha lá no fim dos anos 70 e início dos anos 80. É um ultraliberalismo que está posto, mas claro que isso não se joga. Se joga uma cortina de fumaça com uma série de mentiras de cunho conservador para tentar desviar o foco e ganhar a atenção das pessoas. Gostaria aqui o Celcinho falou antes da questão das eleições não são mais as mesmas e realmente quem trabalha na ciência política vai ter que rever todos os seus conceitos. A ideia que se tem, que pega desde o diverger, por exemplo, com os partidos políticos, entre inúmeros outros pensadores, tem que rever tudo, porque a própria questão do debate político minimamente racional, se sabe que a plena racionalidade não existe, isso tudo foi por espaço. Então, com as redes sociais, eu não gosto mais de usar fake news, é mentira mesmo, porque fake news acaba sendo um eufemismo. Então, bonito, né? Fica bonito. Parece até legal fazer fake news, porque é uma palavra em inglês e dá uma pompa. Então mudou tudo e é gravíssimo o que nós estamos vendo. E o que se tem, na verdade, é um processo de acabar com a democracia. E aí se tem aí os teóricos, obrigado, Gustavo, tem os teóricos, estão diferentes formas de explicar isso. Uns estão chamando de processo de desdemocratização, outros de pós-democracia, e por aí vai, tem diferentes formas, ainda está todo mundo... Né? O fenômeno está acontecendo e é difícil chegar a uma análise, mas também ao mesmo tempo tem que fazer análise, mas não adianta essas alturas ficar buscando conceito, tem que agir porque a questão é gravíssima. Então,
Acho que é importante também destacar quando se fala em fascismo, e há pessoas que criticam, dizem que o conceito não é esse. Lamento até que partidos ditos de esquerda lancem notas nesse sentido. Mas é fascismo sim, e eu cheguei um pouco atrasado e peço desculpa quando o Celcinho tratava disso, como se conversava agora no dia da nossa Assembleia, sobre anteontem, a Assembleia da Profur, que aprovou por unanimidade um posicionamento contra o fascismo e a construção de uma frente de luta contra o fascismo. Conversava com professores. É importante fazer, eu sei que normalmente eu não faço isso, mas na atual conjuntura, infelizmente, é necessário. Sim, professores, doutores de história com anos e anos e anos de pesquisa em fascismo, porque a gente acaba recebendo acusações em redes sociais como se nós fôssemos ignorantes no assunto, de que não pode sim chamar de fascismo, até porque uma das características, como qualquer conceito, é que ele nunca vai ser fechado. Ele vai se adaptar às circunstâncias. O modelo que o Celcinho falava aqui no período lá da década de 30 se caracterizava por um forte nacionalismo. Sim. O de agora, não. Pelo contrário, se esconde atrás de um falso nacionalismo, mas na verdade é extremamente entreguista. Esse é o que eu acho que é uma chave, assim, tá? Porque a gente estudou, né, e entendeu o que era nos passado. Bom, militares são nacionalistas, né? Altamente nacionalistas. Então, nós estamos vivendo uma enorme contradição. Já ia sair uma bobagem aqui, uma outra palavrinha, né? Aqui não pode. Uma contradição muito grande, gente. Porque não tem, né, nessa proposta que está posta, né, de entregar tudo, cadê o nacionalismo? Daí que, né, eu não vou me estender aqui, porque vão dizer que eu estou com aquela síndrome, né? Pronto. Mas está complicado de ver, né? Porque, na verdade, essa pessoa que hoje assume essa frente, ela não tem esse respaldo nacionalista. Não tem. Não tem. Acho que até para reflexão, assim, vamos começar a pensar nisso. O que é que virá depois? Porque se das forças... Se por acaso, né? Se por acaso. Sim, Maria, acho que se das forças que tem como função primordial a defesa dos interesses nacionais está numa perspectiva entreguista, o que nós vamos esperar daí para frente? E só para fechar a questão, quando se fala de novo em fascismo, que não é só uma questão eleitoral, político-partidária. O mais assustador, inclusive, é que não é isto. Isso se vê nas ruas, isso se vê nos banheiros da universidade. Quando se vê os absurdas pichações defendendo o nazismo, dizendo... Ontem, lamentavelmente, é muito triste ter que dizer isso, mas é necessário que se diga, pichação no banheiro feminino da universidade, dizendo que, olha, vão protestando, mais ou menos isso, eu não estou aqui agora e nem acho necessário que ler na íntegra, mas vão protestando, vão se manifestando, porque depois, quando determinado candidato ganhar, vão colocar ratos nas vaginas de vocês. Então, é esse o nível que nós estamos enfrentando, né? É o fato de, por exemplo, cada uma que nos ouve agora, você tem coragem de sair com um adesivo do seu candidato no peito, com uma bandeira, com uma camiseta, com um adesivo no carro? Não tem, muitos não têm, infelizmente. Significa que a liberdade de expressão está se perdendo, significa que o fascismo está avançando, porque essa é uma característica fundamental. Não é uma mera política de Estado, vai se entranhando na sociedade, isso é um perigo enorme. E hoje em dia, com as ferramentas digitais, com as mentiras, fake news, isso acaba tendo um poder ainda maior e é muito perigoso. E fecho aqui dando a mensagem de que a Profurg se coloca frontalmente contra, repudia totalmente esse tipo de ação e esperamos aí que se tomem as medidas necessárias para que não tenhamos mais isso nos espaços da universidade e em espaço nenhum do nosso país. Olha aqui. 11h27. Já. E a gente começou direto. A Ana só deu bom dia. Fiquei só escutando. Depois a gente escuta, né? A gente escuta. Nada como uma psicóloga, duas psicólogas na mesa que ficam só analisando. E não que seja, depois vem e não que sejam muito de ouvir, né, até o final. A gente tem que segurar às vezes para ouvir. Então, tá, olha aqui.
vamos pro intervalo. Eu vou já deixar... O compromisso volta no segundo bloco com a Ana, para não sermos injustos. Pronto, tá. Muito obrigada. E vou já, desde agora, antes do intervalo, lançar o alerta que o Rafa entra em desespero lá e começa a acenar os braços quando chega 7 para o meio-dia. Não, ainda não, ele tá tranquilo. Quando chega 7 para o meio-dia, ele começa a avisar até as 11h57, que é o horário limite, porque nós temos ainda o horário eleitoral obrigatório. E entra automático e a gente tem, né... a obrigatoriedade de cumprir a ordem, porque não tem nada na ordem, mas, enfim, isso é legislação, tá? Mas só para vocês ficarem sabendo já, tá? 11h28, vamos pro intervalinho e a gente já volta.